Bom, então nós vimos que a cada vez que a comunidade científica se reúne para tentar discutir sobre o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, sempre se tem novidades, mas ainda não chegamos lá, não é? Um dia esperamos que depois de um congresso desse possa se chegar e ter a grata satisfação de dizer encontraram a cura para a esclerose lateral amiotrófica. Eu vou abordar a parte da multidisciplinaridade, o que foi discutido no simpósio. Bom, então, partindo da multidisciplinaridade, que é a nossa realidade aqui na Escola Paulista de Medicina, fomos uma equipe para assistir esse congresso, o Dr. Rota representando a Abrela, ele é o representante internacional da Abrela junto à Aliança. Estava o Dr. Marco Antônio, que é o responsável pelo ambulatório de esclerose lateral amiotrófica, a Élica, que é coordenadora da Abrela, e mais a Cecília, que é assistente social, e nós tivemos o prazer de, nesse momento, estarmos com a Sara, que esteve conosco no simpósio há uns 2 anos atrás. E com essa realidade que aqui da escola, da multidisciplinaridade, foi nesse aspecto que nós fomos observar. Bom, a primeira coisa que nessa questão da multidisciplinaridade, o que toda a equipe multidisciplinar procura verificar é o que ele faz, se isso repercute, qual é o impacto disso na vida do paciente, a qualidade de vida. E o que eles colocaram no simpósio em relação a essa ferramenta que é usada por todos os profissionais da equipe, que são as escalas de qualidade de vida, para verificar até que ponto o que se está fazendo com os pacientes, isso está sendo benéfico para o paciente. O que foi apresentado lá é que historicamente tem se aprendido, com o passar do tempo, a trabalhar com essas ferramentas. Então, essas ferramentas, desde 1950, vem se estudando a qualidade de vida nos pacientes, e que até 1980, a única coisa que se buscava saber era o que as pessoas podiam e o que não podiam fazer, quais eram as perdas e quais eram os ganhos que tinham. Portanto, as escalas de qualidade de vida estavam mais baseadas na funcionalidade das pessoas, e só a partir então a partir da década de 90 que começou-se a enfatizar a necessidade das necessidades pessoais e do bem-estar de cada paciente. Portanto, então, agora, o que eles chamaram a atenção é que, embora essas escalas agora, essas escalas atualizadas para se avaliar a qualidade de vida, elas possam ser pensadas não só na maneira como essas terapias são benéficas para o paciente, mas usar esse instrumento para mudar a abordagem do tratamento, tanto medicamentoso como da equipe multidisciplinar. E ainda nessa questão da qualidade de vida, foi muito interessante um trabalho que foi apresentado do Japão, que o Japão ele tem uma peculiaridade que é a população com esclerose lateral amiotrófica maior do mundo, que faz opção para ter a ventilação para toda a vida, a ventilação permanente. E então eles apresentaram um trabalho lá para dizer por que e de que maneira os pacientes da população japonesa decidem pela ventilação definitiva. Então, o que se verificou é que lá no Japão algumas coisas influenciam essas escolhas. A primeira, mesmo pessoas que têm uma situação financeira ruim, essas pessoas têm o suporte do governo para receber esses aparelhos. E a outra coisa que influencia muito no paciente do Japão, embora a pesquisa mostre que
eles foram bem informados e que eles tomaram a decisão, eles concluíram que essa decisão de tomar ou de decidir pela ventilação permanente não é pelo medo de ficar com dificuldade para respirar, mas parece que o que pesa mais é o desejo da própria família que impõe o desejo sobre as pessoas. Então parece que a vontade da família é muito maior do que a vontade do indivíduo. E então eles têm uma filosofia de que a família faz o sacrifício pelo indivíduo. Portanto, essa questão dos pacientes do Japão terem esse maior percentual de decisão para conseguir a ventilação, não essa ventilação não invasiva que nós conhecemos aqui, mas aquela ventilação definitiva, invasiva definitiva, parece que ela está mais calcada em cima do próprio desejo dos familiares do que do paciente. Isso se leva a pensar até nessa inter-relação do cuidador com o paciente, da família com o paciente, de respeitar as suas decisões pessoais e não impor para que ele tenha decisões que a família acha que é o melhor para ele. Ainda na questão de qualidade de vida, aqui no nosso serviço nós temos agora o acompanhamento da enfermagem, que antes não tínhamos. Então a equipe de enfermagem, tendo o suporte da Associação Internacional da Doença do Neurônio Motor, eles criaram os que eles estão chamando de hospitais clínicas, que na verdade são clínicas que vão fazer uma interface entre a sociedade e os grandes centros de referência de esclerose lateral amiotrófica. E qual foi a abordagem que eles fizeram para tomar essas iniciativas? É que, para o paciente, é muito estressante o paciente chegar num grande centro e para fazer o seu tratamento e entrar naquele burburinho de uma sala de espera e de dificuldades para estacionar e essas coisas todas. Eles, partindo disso, tiveram a ideia de criar na região deles lá 3 dessas clínicas para experimentar, em uma região que tem uma população bem grande, e essas clínicas são administradas pelas enfermeiras. Então, as famílias vão para essas clínicas, elas fazem uma abordagem, elas valorizam aquelas terapias não tradicionais e, não só para o paciente, mas também para os cuidadores e para os familiares, oferece um ambiente pequeno e aconchegante, e se porventura houver alguma complicação a mais, essas enfermeiras elas entram em contato com o staff médico dos centros de referência e fazem essa ligação. Então parece que essa abordagem que eles estão fazendo de um ambiente pequeno e agradável, de tranquilidade, um ambiente que tenha cheiro de casa, possa promover essa qualidade de vida para os pacientes de esclerose lateral amiotrófica. É uma ideia muito bonita e que eu espero que ela seja replicada por aí. E em relação à funcionalidade que todos os trabalhos, tanto os trabalhos para se verificar medicamento, ou mesmo todos os trabalhos de acompanhamento da equipe multidisciplinar, um instrumento que é usado é a funcionalidade, que é aquela escala ALS-FRS. Essa escala, ela foi criada em 97. E em 98, ela foi revisada. Então, o que acontece? Aquela sociedade chamada Patient Like Me, eles verificaram que essa escala ela não era tão sensível para medir a funcionalidade dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Por essa escala aqui, e depois a escala revisada, o que acontece? Ela aborda alguns aspectos, como fala, a questão da salivação, deglutição, a escrita, a higiene pessoal, se tem condição de se mover na cama, a própria marcha, a possibilidade de subir escada e a respiração. Quando ela foi revisada, eles mudaram esse item respiração e acrescentaram 3 subitens da respiração para que ela fosse mais sensível a essa questão respiratória. Mas mesmo assim, eles fizeram um estudo e verificaram que de todos os pacientes avaliados por essas escalas, 12% deles tinham um score menor que 12, portanto, uma funcionalidade muito pequena. E que
1,3 desses pacientes tinha funcionalidade 0. E aí, foi por isso que eles, conhecendo esses pacientes de perto, eles verificaram que esses pacientes que tinham score 0 não eram pessoas que não faziam nada. Então, o que eles decidiram? Fazer um estudo com essas pessoas e estão propondo, mandando para essas pessoas um questionário com 10 itens. E o questionário era assim: você consegue mover os dedos da mão? Que naquela escala não fala nada disso. Consigo. Você consegue mexer a musculatura da sua face para você se comunicar? Você consegue trabalhar no computador? Você consegue andar dentro da sua casa? Você consegue fazer movimentos de cabeça para se comunicar? Então, desses 10 itens, eles verificaram que a maioria das pessoas que estavam sendo tidas como uma funcionalidade muito abaixo daquilo que se esperava, eles tinham funcionalidade, só que essa escala que avalia a funcionalidade não era sensível para isso. Então, o que eles pegaram? Desses 10 itens aqui, eles escolheram 4. O uso da ventilação, movimento dos dedos, a expressão facial e a capacidade de circular em casa. E aí eles acrescentaram na nova escala. Acrescentaram esses 4 itens na escala ALS-FRS, que eles estão chamando de a extensão da escala. E quando eles aplicaram, eles verificaram que aquelas pessoas que eram avaliadas quando são tratadas pelo medicamento ou são tratadas por uma interação da reabilitação ou da nutrição ou qualquer outra terapêutica, eles estavam tendo uma funcionalidade abaixo do que na realidade eles têm. Então a proposta é que esta nova escala ela é mais sensível e que ela possa ter uma condição melhor de se avaliar a funcionalidade desses pacientes. Principalmente sabendo que agora os pacientes com suporte ventilatório mais o suporte nutricional são pessoas que vivem muitos anos e que têm uma funcionalidade que precisa ser valorizada e entendida até mesmo para as práticas terapêuticas. Em relação à cognição e mudança de comportamento na ELA, até pouco tempo atrás, todo mundo que estuda a esclerose lateral amiotrófica, era quase que consenso se dizer, não existe mudança cognitiva nos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que afeta só a parte da motricidade, mas não a cognição. De um tempo para cá começou a aparecer uns trabalhos dizendo, não, alguns pacientes têm alguma alteração cognitiva. E nessa questão, é interessante que os trabalhos de neuroimagem têm mostrado que realmente alguns pacientes que têm mudança de comportamento, eles têm uma atrofia no lobo temporal, que é a chamada demência lobo temporal, que é considerada. Mas o que eles chamaram a atenção aqui no congresso foi que foram alguns trabalhos apresentados, por exemplo, como esse aqui, exame rápido para detectar essa disfunção frontotemporal, que é avaliar um teste, que é esse teste aqui, que avalia de uma maneira muito rápida a capacidade dessa pessoa se comunicar, a capacidade que ela tem para se comunicar. Um outro trabalho que se apresentou foi a cognição emocional e a mudança do comportamento como um sinal. Então, teve mudança de comportamento e mudança de humor pode ser um sinal para essa bendita demência frontotemporal. E a influência que isso ocorre nessa inter-relação do cuidador com o paciente. Mas aí o que foi interessante, e que esses trabalhos todos, a maioria deles, estão considerando que aqueles pacientes que têm apatia, eles estão totalmente alheios do que está acontecendo, isso é um sinal de que pode haver a tal da demência frontotemporal. E então, veio esta pesquisadora aqui, ela trouxe uma aula extremamente magnífica, e ela foi aplaudida por vários minutos, porque o que ela trouxe em relação a essa... Estou me perdendo aqui. O que ela trouxe em relação a isso? Ela disse o seguinte, que os trabalhos de neuroimagem que mostram que realmente existe essa demência frontotemporal com essa atrofia, mas que a maioria dos trabalhos, quando eles são feitos, não, estou me perdendo aqui, não é possível. Será que alguém pode me ajudar aqui?
te dou um toque. Então, essa pesquisadora, ela é uma psiquiatra, e ela disse o seguinte, que existem muitos trabalhos que mostram essa alteração de humor, essa alteração de comportamento no paciente de esclerose lateral amiotrófica. Isso de fato acontece. Só que o que ela diz é que a maioria desses trabalhos, eles se baseiam em funcionalidade e não em cognição de fato. Por exemplo, qual é a maneira dele interagir, se esse paciente se essa pessoa ela está apática, se ela não faz, se ela ignora o que está acontecendo ao seu redor. E ela diz o seguinte, que a maioria desses trabalhos, elas estão baseadas nessa questão humoral e mudança de comportamento, mas que isso não pode significar que exista a atrofia frontotemporal ou a demência frontotemporal. Então, ela diz que, na verdade, essa questão que está sendo muito valorizada, que é a apatia como uma alteração da cognição, ela diz o seguinte, que tem que se considerar que alguns trabalhos têm mostrado já que, por exemplo, a apatia pode ser uma coisa pessoal do paciente pelo fato da experiência do adoecer dele, e essa carga emocional que ele está sentindo, ele pode sim tomar uma postura de apatia com tudo que está acontecendo. Não que ele tenha mudança de comportamento ou alguma alteração na cognição. Que esta não interação com o cuidador, com as pessoas, pode ser porque ele tem a fraqueza da musculatura facial, portanto ele não consegue se expressar. E as pessoas entendem de uma maneira errada. E a outra coisa que diz das pessoas se manterem apáticas ou distantes é porque ela tem tanta dificuldade de se comunicar, é tão difícil ela conseguir comunicar com os seus interlocutores, que ela prefere calar e ficar quieta no lugar dela. E aí, o que elas trouxeram mais? Que algumas medicações, como por exemplo as benzodiazepinas, elas podem causar alteração nessa questão do aprendizado. Assim como os antidepressivos tricíclicos, eles podem alterar essa função da memória do paciente. A outra coisa que foi colocada é que as pessoas que têm uma dificuldade para respirar, essa hipoventilação noturna, ela pode alterar essa capacidade de interação, porque você fica muito mais lento por não ter essa ventilação, essa oxigenação necessária. Então, o que foi colocado existe essa alteração, mas parece que está havendo uma grande valorização, mas baseada em alguns instrumentos que, na verdade, avaliam mais a interação do paciente do que, de fato, poderia apresentar. E aí, o que foi colocado lá é que isso ainda não está sendo um assunto valorizado pela comunidade científica, que há necessidade, então, de maiores pesquisas a esse respeito. E dizer, tem esse percentual de pacientes com essa problemática, existe, mas nós precisamos ter cuidados para não dizer que esses índices são muito altos, quando, na verdade, não são. E um outro trabalho que foi muito interessante foi um trabalho da Laura Ferraioli, ela é italiana, e ela trouxe um trabalho para verificar, porque sempre foi o seguinte, sempre teve-se uma grande interrogação. Até que ponto existe o impacto do exercício no paciente de esclerose lateral amiotrófica? Qual é o verdadeiro impacto do exercício no paciente de esclerose lateral amiotrófica? Então, não existe um consenso, porque alguns trabalhos, inclusive nesse congresso, mostraram trabalhos com atividades físicas nos pacientes precocemente e que estão trazendo melhora. O problema desses trabalhos com exercícios são protocolos de 12 semanas e que dizem melhorou ou não melhorou, geralmente melhorou. Só que depois ninguém não vai escrever dizendo o que aconteceu 12 meses depois, um ano depois daquele protocolo que foi. Não existe um acompanhamento, um segmento desses pacientes. Então, essa equipe dessa pesquisadora, eles fizeram um teste com ratos. Então, eles escolheram um rato de 12 semanas e que eles foram submetidos a exercícios físicos por 3 semanas. Então, dois grupos de ratos. Um que era o superativo e aqueles que não eram ativos. Então, os que eram ativos corriam em média 13 quilômetros por dia por 5 horas, enquanto o outro grupo corria apenas 1 quilômetro.
Então, o que eles fizeram? Fizeram esse teste por 3 semanas de treinamento. Quando terminou esse treinamento, eles sacrificaram os ratos, fizeram o isolamento do tecido da medula usando a microdissecação a laser e também fizeram a biópsia muscular para verificar o que aconteceu lá no neurônio motor desses pacientes e o que aconteceu no tecido muscular. Pode passar? E aí o que eles verificaram? Que esses ratos super treinados, e esses super treinados pode-se colocar uma interrogação, porque a atividade dos ratos eram voluntárias, né, de que houve expressões diferentes nos genes desses neurônios motores da coluna desses ratos. E que desses 444 expressões diferentes de genes, eles verificaram que 213 estavam superexpressos e 241 estavam pouco expressos. E que esses neurônios que estavam com essas alterações, eles são neurônios que têm a ver com o crescimento, o desenvolvimento dos neurônios, e os que regulam os canais iônicos do neurônio motor. Pode passar. E o que eles acharam na musculatura foi que conseguiram identificar 370 genes, que desses 194 estavam superexpressos e que 176 estavam pouco expressos, e que esses que estavam alterados, eles estão em envolvimento com a vascularização do tecido muscular, e também da questão da reparação, estão envolvidos com aquelas células satélites que quando a lesão do músculo, essas células elas migram da periferia do músculo para arrumar o tecido, não é? E, pode passar. E aí, eles, verificando assim, o que acontece lá dentro do neurônio desses animaizinhos que fizeram muito exercício, né, e o que acontece no músculo, eles fizeram então uma hipótese em relação a um neurônio humano com uma musculatura humana que é submetida a muito estresse. Então, o que se sabe na esclerose lateral amiotrófica é que o fluxo axoplasmático retrógrado ele está alterado, não é? Então, e o exercício e essa troca do neurônio com a musculatura tem muito a ver, está muito ligado a essa questão desse fluxo axoplasmático. Então, o que eles verificaram? Que uma pessoa que tem a estrutura muscular e a estrutura neuronal normal, e essa atividade muscular, ou mesmo o estresse muscular, vai levar a uma resposta fisiológica desse neurônio, enquanto que aquelas pessoas que têm alguma alteração nessa interatividade do neurônio com o músculo, toda essa resposta vai ser uma resposta normal que vai levar à destruição do neurônio. Logicamente, eles apresentaram os ratos não transgênicos, foi ratos normais. E eles falaram que eles já estão fazendo o teste nos ratos com a expressão da doença da esclerose lateral amiotrófica. Mas, pelo menos, isso traz uma luz para nós que trabalhamos com a reabilitação de que existem alguns fatores que acontecem no neurônio quando ele é estressado. E se nós estamos trabalhando com pessoas que têm esses neurônios com alterações já bem conhecidas, a reabilitação deve ter, então, uma maior parcimônia para se verificar. Então, esses protocolos de exercício que fazem de 12 semanas e depois não tem acompanhamento, é muito complicado você se basear nisso para você criar um programa de reabilitação para o paciente de esclerose lateral amiotrófica. Em relação à questão respiratória, e que foi aquele assunto que o Dr. Rota já colocou, do marcapasso diafragmático, em relação à funcionalidade dos pacientes de ela, é pena que não está aparecendo ali, é que, embora com esse estímulo diafragmático, ele não vai alterar a sequência da doença, mas parece que, embora os scores da funcionalidade estejam caindo, na verdade se mantém os padrões da função respiratória, né? E um outro trabalho que eles mostraram lá é que em relação à ventilação, né? Então, esse trabalho publicado foi acompanhamento hospitalar, onde tinham pessoas que estavam com morte cerebral, e depois que eles morreram, eles foram fazer os exames, né? E
eles compararam com outras pessoas que também faleceram naquele hospital, mas que não foram submetidas a essa ventilação mecânica invasiva. E o que eles verificaram? Que as pessoas que são submetidas a essa ventilação mecânica invasiva, quando, por exemplo, como os que têm a morte cerebral, em torno de 18 horas já começa a causar atrofia na musculatura do diafragma. E que quando eles compararam com as duas musculaturas, aqueles que usaram essa ventilação invasiva, eles tinham diminuído a fibra do tipo 1 em 57%. Pode passar? E aí, em relação à ventilação mecânica não invasiva, o que eles falaram? A ventilação mecânica não invasiva, ela trabalha principalmente na musculatura acessória, enquanto que esse estimulador diafragmático, ele atua diretamente no músculo do diafragma. Portanto, um não interfere no outro, que você pode usar os dois conjuntamente e que o que está acontecendo com os pacientes de esclerose lateral amiotrófica que eram dependentes do ventilador, agora com a estimulação eles podem escolher a hora que eles querem usar o BiPAP. E em relação a essa estimulação diafragmática, o que eles mostraram? Que existe uma mudança para melhor no padrão respiratório. Por quê? Quando eles compararam a contração diafragmática voluntária com a contração diafragmática feita pelo estímulo do aparelho, se verificou que tinha uma mudança de até 1,5 centímetro de alteração nessa movimentação do diafragma, significando que essas pessoas que estão sendo submetidas a essa estimulação, aumenta a contração do diafragma. Logicamente, foi explicado que só para as pessoas que ainda têm a movimentação nessa musculatura, mas que esse tipo de intervenção está trazendo muito benefício e trazendo bem-estar para os pacientes. Em relação à PEG, foi mostrado de que a intervenção da PEG pode ser associada com outras intervenções que são necessárias. Eles mostraram aí um estudo de pessoas que tinham hérnia de hiato e com a colocação da PEG ao mesmo tempo na mesma intervenção. E eles disseram que nesses pacientes que foram 17, 10 pacientes tinham envolvimento bulbar, e que tinham um padrão respiratório abaixo, que era de 53% do predito. E diz que todos esses pacientes, desses 17, 5, eles não fizeram só a PEG, mas fizeram a PEG e mais a reparação da hérnia de hiato ou a reparação da hérnia paraesofágica. E eles mostraram que nas primeiras 24 horas não teve intercorrência nenhuma para esses pacientes. E que nas próximas horas houve intercorrência em alguns pacientes, em 3 pacientes, e o acompanhamento de 30 e 60 dias teve uma sobrevida acima do que eles estavam esperando e que eles acham que esse é um procedimento muito seguro para os pacientes de esclerose lateral amiotrófica, se tem a necessidade, em vez de fazer 2 processos cirúrgicos, fazer um processo cirúrgico com as 2 intervenções e ele pode ser um procedimento considerado seguro mesmo para aquelas pessoas que têm uma capacidade ventilatória baixa. Em relação à inserção da PEG, houve uma discussão em relação ao risco da PEG, de usar a PEG. Então, o que eles colocaram que a inserção da PEG, que tem trazido muito benefício para os pacientes, os guidelines que trazem essas referências para a base dessa prática, eles estão baseados em evidências do nível 3 e 4. E então, eles trouxeram a discussão e mostrando o que acontece, o que o guideline fala e a experiência que eles têm no serviço deles. Então, eles têm lá no serviço deles 300 pacientes, 33 com início bulbar e 80% com desenvolvendo esses sintomas bulbares, e que a inserção da PEG conduzida com o valor abaixo de 50%, se a pessoa tem o valor da capacidade respiratória abaixo de 50%, tem sinais de hipoventilação noturna, tem sinais de taquipneia e ortopneia, segundo o que eles avaliam pelo serviço deles, e que se fizer a gasometria de manhã, ou aquela gasometria depois de 20 minutos de supino, se houver essas alterações, eles consideram isso um risco para se fazer a inserção da PEG nos pacientes. Pode passar o outro?
na questão da comunicação aumentativa. Existe agora um estímulo para que os pacientes usem principalmente a interface do computador para continuar se comunicando, né? Já é muito conhecida e muito praticada essas tabelas de comunicação, que é uma pessoa fica na frente mostrando as letras para as pessoas se comunicarem. E agora com esse grande estímulo para que as pessoas usem os sistemas computadorizados. Então o pessoal da LS Hope Foundation fizeram uma comparação, então, até que ponto é melhor para o paciente a bendita da tabelinha, o manual, ou esse software mais, que parece ser mais facilitados. E aí, quando eles verificaram, eles olharam primeiro quanto tempo a pessoa gastava para fazer uma coisa e a outra. E a questão era muito simples, que era, você vai tentar se comunicar perguntando como você está, né? A pergunta. E aí, quando comparou na questão, eles demoraram mais para fazer a comunicação com o computador do que com a tabelinha manual. Mas eles fizeram uma segunda pergunta para os pacientes, que era, o que você achou mais fácil fazer, o computador ou a tabelinha? E aí deu uma confusão, parece que a metade já ficou achando que era o computador e a metade achando que era a tabela. E aí eles trouxeram uma questão que é interessante para quem cuida do paciente de esclerose lateral amiotrófica. Que muitas vezes o cuidador, em vez de ele facilitar a comunicação, ele atrapalha a comunicação do paciente, porque ele tenta colocar para o paciente uma coisa que ele não está falando. Ou seja, ele não espera a pessoa tentar se comunicar letra por letra. E, então, parece que, embora as pessoas tenham tido mais dificuldades para interagir com o computador, eles disseram que era mais difícil fazer a tabelinha. Então, comparando os dois resultados, parece que a dificuldade não é de usar a tabelinha, mas de usar a interface entre a pessoa que está ajudando para que ele faça a comunicação. E, em relação a esses avanços da tecnologia, eles mostraram lá algumas coisas que são assim, né, coisas lá coisas que a gente talvez nem pense por aqui, mas que eles dizem o seguinte, que a pessoa, mesmo que tenha limitações físicas, se ele tiver acesso à tecnologia, ele pode melhorar e muito essa funcionalidade, né? E eles disseram que algumas pessoas que tinham perdas funcionais, eles fizeram com pacientes com distrofia muscular, esses pacientes chegaram até 63% de uma funcionalidade de uma pessoa que não tem a doença para fazer o mesmo tipo de atividade, né, das que eles colocaram. Então eles dizem que a interação do paciente com o computador, as máquinas inteligentes, a robótica, elas minimizam o esforço do paciente e minimizam a frustração dele de tentarem fazer alguma coisa. E que isso melhora a capacidade, a qualidade de vida dos pacientes em todas as etapas da vida dele. Então eles mostraram algumas coisas, como por exemplo, esses mouses que podem ser usados por pessoa que não posso usar a mão, eu posso usar, se eu consigo usar a musculatura mentoniana, eu posso usar para fazer a minha. Pode passar? Mouses adaptados de acordo com a alteração as alterações da musculatura da mão para cada pessoa, adaptando se eles tiverem essas adaptações desses mouses, eles podem continuar mais funcionais. Pode passar? Através do computador, com aquela luzinha de laser, eles poderem fazer alguma coisa à distância, como por exemplo, pode passar? Ele conseguia acender uma luz da cadeira que ele está. Lá naquela lâmpada tem um pontinho lá, não sei se dá para ver, mas ele aponta aquele infra, como se fosse um raio infravermelho, um laser, e pode passar? E ele consegue acender, por exemplo, a lâmpada da casa dele, ele estando sentado lá na cadeira sem conseguir se levantar, por exemplo. Pode passar? Pessoas, por exemplo, eles mostraram que, por exemplo, pessoas que gostam de pintar, que foi esse caso aqui, né? Perde a sua motricidade para pintar, ela consegue continuar tendo criatividade ainda usando esses equipamentos. Então, por exemplo, aqui uma pessoa que não tinha movimentação da mão e apenas, pode passar, e apenas com o movimento dos olhos com o laser, ela consegue ainda fazer todos os quadros de pinturas e ela se sente realizada com isso.
Um outro que eles mostraram é uma interface dos pacientes, porque diz assim, geralmente quando se pensa na questão de tecnologia, se pensa em dar à pessoa a capacidade de se comunicar simplesmente. E eles disseram, a pessoa com esclerose lateral amiotrófica, ela tem outras necessidades. Como, por exemplo, querer saber o que está acontecendo lá fora, querer conversar com as pessoas, querer interagir com amigos, querer saber coisas que não é esclerose lateral amiotrófica. Então, eles disseram, tem algumas dessas tecnologias que ajudam uma pessoa que está dentro do seu quarto, ter a sensação de sair da sua casa e olhar o mundo lá fora e ter outras sensações. Então, esse tipo de interação do paciente com o computador, só com um sinal de luz ele pode clicar o computador e entrar nesses programas interativos. Pode passar? E aí esses programas, ele tem a sensação de que, pode passar, de que ele está aí caminhando como esses jogos eletrônicos que a gente vê por aí, que você senta lá e parece que você está, na verdade, em cima de uma moto ou dentro de um carro numa estrada. É mais ou menos esse tipo de sensação. E a interação com esse espaço virtual, né? Mostrando de que isso desfoca as pessoas da sua doença e que faz essas pessoas poderem ter uma qualidade de vida melhor. E outra coisa que eles mostraram é que mesmo as pessoas, ou muitos pacientes perdendo a sua capacidade de falar, fazer a sua interação, por exemplo, como dar a mão, ou sorrir, ou fazer uma cara de choro ou de alegria, usar o sistema do computador para fazer isso. Pode passar? Que é colocar na tela aquilo que ele está sentindo para que o outro saiba o que está acontecendo e para ele interagir. A outra coisa que eles mostraram é a questão dessas máquinas inteligentes que abrem porta e tiram as coisas do lugar, que é a acessibilidade da robótica. Pode passar? E o Congresso também teve a contribuição dos pesquisadores brasileiros, né? Nós estão aqui os trabalhos, quem quiser depois vir olhar. Foram 2 trabalhos de nutrição, esse daqui da equipe da neuromuscular, né, falando sobre a gastrostomia, pode passar. Esse falando da ingesta da dieta dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é esse de multidisciplinaridade, e um outro que é de qualidade de vida para verificar o esquema corporal, que é aquele último lá. Então, esses trabalhos estão aqui e o que é interessante é que os pesquisadores da neuromuscular têm estado sempre presentes lá no Congresso, levando esses trabalhos daqui do Brasil também, e também ajudando para a compreensão melhor do tratamento dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Era isso que eu tinha para trazer para você dessas questões de interdisciplinaridade. Obrigado.